Oi, pessoal. Então, depois da gente ter visto, né, discutido alguns elementos principais a respeito da distribuição de frequência, vamos colocar a mão na massa e resolver questões envolvendo a distribuição de frequência. Para isso, eu estou lá retomando a ficha 5 e a ficha 6, pegando os exercícios que estão lá no final das fichas, tá bom? E abri um documento aqui no Excel. Vou começar aqui pelas questões 3 que eu já deixei previamente aqui anotadas, tá certo? Então, uma pesquisa sobre idade em anos de uma classe de calouros de uma faculdade revelou os seguintes valores. E aí tem um conjunto aí de 50 idades diferentes. O exercício é bem simples, agrupe por frequência estes dados. Uma forma bem simples da gente anotar isso aqui seria vir aqui, tá certo? E simplesmente sair contando de 17, 18, quantos tem de cada um. Então, 17 anos de idade, quantos tem? 18 anos de idade, quantos tem? Tá bom? Se a gente tiver isso aqui planilhado no Excel, a gente pode fazer de forma mais rápida, né? Vou pegar esses dados aqui, eles, eu vou transpor aqui, copiei, colei como uma transposição, eliminar esses aqui. Eu vou pegar esses dados, cortar e colar aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aqui 50 informações diferentes. Ó, contagem igual a 50. Bom? Esse aqui é o que a gente chama de dados brutos. Aí, dos dados brutos, a gente pode fazer o ROL, que é nada mais nada menos que os dados brutos, a tabela primitiva, em ordem. Então, vou pegar esses dados aqui, um rol, e vou ordená-los. Classificar em ordem crescente, e aí já está. Agora a gente vai fazer a distribuição de frequência dessa série aqui. O que acontece? A gente tem idades que variam entre 17 e 21 anos. Então aqui eu vou colocar a idade e aqui eu vou botar a frequência, ou seja, o número de vezes que cada uma dessas idades aparece na nossa pesquisa, tá certo? Como é que vai ficar isso? Estou aqui 17, 18, 19, 20 e 21 anos de idade. Essa é a nossa distribuição de frequência. Então, vou contar aqui 17 anos, ó, 3 vezes. Se tiver dúvida, ó, contagem igual a 3. Já os de 18 anos, todos esses aqui, somam 18. Já os de 19 anos, aqui 19, até o último, eles são um total de 17. Então, 17 jovens com 19 anos de idade. Com 20 anos de idade, nós temos 8, e com 21 nós temos 4. Então, 8 e 4. Só vocês querem 50, né? Vamos conferir para ver se dá 50. Se eu estou somando as frequências, eu não vou olhar a contagem. Tá bom? Aqui, até porque eu só tenho 5 casas aqui, 5 células. Eu vou somar a soma dessas frequências. Eu vou fazer a soma dessas frequências, que dá o total de 50. Ou seja, eu não deixei ninguém de fora. Todo mundo aqui ficou bem anotado. Bom? Essa é a distribuição de frequência para os alunos da escola. 3 alunos têm 17 anos de idade, 18 alunos têm 18 anos de idade, 17 alunos têm 19, 8 alunos têm 20 anos e 21 alunos, e 4 alunos têm 21 anos de idade, tá bom? Como é muito próximo, se a gente for aqui fazer uma distribuição de frequência, vamos supor que a gente quisesse fazer por classes, o que é que ia acontecer? Eu tenho 5 informações diferentes, 5 dados diferentes. 17 a 21. Então, de 21, esses 5 dados que a gente tem, calculando a raiz quadrada dele, dá 2,23, ou seja, seriam aproximadamente 2
classes e 5 dividido por 2 classes dá 2 para cada um. Então, se quisesse, por acaso, fazer a distribuição de frequência por classes, eu separaria dessa forma aqui, 17 até 18 anos de idade, e colocaria de 19 até 19, um símbolo aqui dessa setinha, até 21 anos de idade, tá bom? Se quiser botar o 21, é só 19, 17 a 19 e de 20 e 21 separado também é outra possibilidade, tá bom? E de 20 a 21. Ou seja, isso aqui é bem livre, a gente vai fazer da forma como a gente entender melhor. 17 a 19 anos de idade, a gente tem um total de 38 alunos com essa idade. Com 20 e 21, a gente só tem 12. Então, essa é uma distribuição de frequência, tá bom? Vamos voltar lá na ficha. 4. Uma indústria embala peças em caixa de 100 unidades ou com 100 unidades. O controle de qualidade selecionou 48 caixas, que é essa quantidade aqui, na linha de produção e anotou em cada caixa o número de peças defeituosas. E aí tem a quantidade de número de peças defeituosas em cada uma dessas 48 caixas, que tem 100 unidades cada uma. A pergunta é, o exercício pede para que se agrupe por frequência esses dados. Então vejam que o mínimo que uma caixa tem defeituosa é 0 e o máximo é 4. Esses dados também eu já fiz uma anotação aqui no Excel, questão 4, já fiz a anotação de todos esses dados. Tá bom? Eu seleciono aqui, ó, para a gente ver. Podem ver que tem 48 dados diferentes, certo? Esses dados aqui eu vou fazer o seguinte. Essas duas colunas eu vou copiar e vou colar aqui com o botão direito na forma de transpor. Esses dados eles vão virar aqui, o que era linha virou coluna. Acontece o contrário também, se a gente tiver coluna, a gente pode transformar em linhas. E a segunda coluna, colei aqui embaixo da primeira, e podem ver que nós temos 48 dados, tá bom? Essa informação aqui se refere à tabela primitiva, ou seja, que tem todas as informações sem que haja uma ordem para isso. Mas nós vamos organizar. Pegamos o rol aqui, vamos em dados, pode classificar aqui ou pode apertar já nesse botãozinho, todos os dados estão em ordem crescente e variam de 0 a 4. Aproveitar a questão anterior aqui, ó. Aqui. Aproveitar essas informações, esse esquema aqui. Vejam só, aqui já não vai ser idade, mas peças defeituosas. A frequência de peças defeituosas por caixa, tá bom? Defeituosas por caixa. Então, varia entre 0 e 4. Quantas caixas apresentaram 0 peças com defeito? Selecionei todas aqui, ó. 28 peças, 28 caixas com 0 de defeito. Opa. Com uma peça defeituosa, 12. Tá bom? Contagem 12. Com 2 peças defeituosas, 5. Com 3 peças defeituosas, 2, e com 4 peças defeituosas, 1. Então, aqui eu vou anotar. Com uma peça, 12, com 2 peças, 5, com 3 peças, 2 caixas, e com 4 peças defeituosas, apenas 1. Vamos conferir para ver se dá os 5 às 48 que eu queria? Vou somar a frequência agora. Soma igual a 48. Significa que a gente está fazendo exatamente como deve ser feito.
De novo, a gente tem 5 informações, a gente já sabe que tem que criar 2 classes. Então, como a gente vai organizar essas classes, aqui vai depender muito da necessidade da gente. Eu, dessa vez, vou organizar 0 e 1, que é um número de peças defeituosas muito pequeno, e de 2 a 4, quando eu prestaria mais atenção a respeito desses lotes. De 0 a 1, existem 40. O senhor fez isso. Só somei as 2 frequências, de 0 e de 1. Somei as 2 frequências, que dá 40. E de 2 a 4, olha aqui, quando eu selecionei as frequências, exatamente 8. Então, nós resolvemos mais um de distribuição de frequência. É muito comum a gente ver nas distribuições de frequência que existe uma última linha que bota total e 48, porque para a gente calcular, por exemplo, a frequência relativa. O que é frequência relativa? É quando a gente calcula a frequência com dados relativos em formato de percentual. Aí a gente usa justamente esse total aqui como referência, tá bom? Vamos para a questão 5, encerrou a questão 4, vamos para a questão 5. A questão 5 é essa daqui. O banco selecionou, ao acaso, 24 contas de pessoas físicas em uma agência. Em um determinado dia, obtendo os seguintes saldos em dólares, tá bom? Eu vou botar os dados já estão aqui, tá bom? Mas eu vou botar esses dados em reais. A gente pode até selecionar aqui dólares. Pronto. Em dólares. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Tá certo? Como aqui a ordem pouco importa para a gente, então, vou fazer assim. Não preciso ter uma ordem pré-estabelecida para saber das minhas 24 contas. Eu vou só criar uma linha aqui em cima para identificar a tabela primitiva, no caso. A segunda para melhorar a visualização, tá bom? Aí tem uma tabela primitiva. Essa tabela primitiva, eu quero criar uma tabela ROL. Para quê? Um ROL para ver em ordem crescente quais são esses valores. Então, vou aqui em dados e botar em ordem crescente e pronto. Menor conta tem 3.250 dólares, a maior conta tem 52.500 dólares. Lembrando, são 24 contas. E aí, a questão pede o quê? Agrupe essa frequência por dados. Vou aproveitar aquela mesma tabelinha que nós já estamos usando das anteriores. Vou botar aqui valor na conta. Valor na conta. Vejam só. Agora a gente tem um valor na conta como sendo dados. Percebam o seguinte. Vamos passando aqui um por um. 3.250, 7.380, 7.800. 22.150, 22.450. 35.600, 35.700. 39.512, 39.610. 43.130, 43.800. Eu chamei a atenção para esses, porque 21.000, 18.000, ou seja, é o que está repetindo em termos de milhares. Nenhuma conta tem o mesmo valor. Se a gente for fazer a distribuição de frequência dessa forma aqui, cada uma dessas contas aparece o mesmo, cada um do valor dessas contas aparece exatamente o mesmo número de vezes. Que número é esse? Uma única vez. Todas elas aparecem uma única vez. A prova disso é que, se a gente pega o total dessa distribuição de frequência aqui, a gente somar todos esses dados aqui, ó, o número de vezes que aparece 24 contas, todas com valor diferente. Então, essa daqui é uma distribuição de frequência que não
é interessante para a gente, entendeu? Porque a gente só tem cada um desses valores aparecendo uma única vez. Então, mais do que nunca, uma distribuição de frequência aqui por classes é o mais conveniente, tá certo? E aí a gente precisa ter uma atençãozinha especial sobre isso aqui, né? Nesse sentido, eu vou botar o zoom. Então, vamos fazer o seguinte: cada um desses apareceu um determinado número de vezes e essa distribuição de frequência. Quantas classes a gente vai ter que criar? Vamos ver. Lembra que a gente tem 24 informações diferentes? Pois é. Então, vamos ver aqui 24, calcular a raiz quadrada de 24. 4,89. 4,89 é quase 5. Está mais perto de 5 do que de 4. Então, eu vou ter que criar 5 classes. 5 intervalos. Então, vou botar isso aqui mais para baixo. Essas classes aqui eu vou multiplicá-las 3 vezes. Agora, a gente tem que botar aqui quanto é cada um desses intervalos. Então, a gente pode botar, não precisa ser exatamente esse valor, eu posso criar um valor de referência. Lembrando, 3.250. Então, vou botar um pouquinho menos, 3.000, tá bom? E o maior valor, 53.000. Por que eu escolhi 3.000 e 53.000? A gente tem que ver a amplitude. 53.000 menos 3.000, 53.000 menos 3.000 dá 50.000. E esses 50.000 de intervalos, a gente tem que dividir em 5 classes diferentes. Ou seja, cada classe dessa vai ter um intervalo de 10.000. Olha que bonitinho que vai ficar. De $3.000 até 13.000. 4 ou até 52.000 ou até 12.000. Bom, de 13. Aí vejam só qual é o problema que a gente vai ter aqui. Se eu botar de 3 a 13 e de 14 a 23, a gente vai ter um probleminha. Que probleminha vai ser esse? Por exemplo, esse valor de 23.000, de 33, cadê? 43.130 e 43.800, eles não vão caber em intervalo nenhum. Por quê? 4 até 33. O valor de 34 até 43.000. E o valor de 35 de 44.000 até 53.000. Isso não ficou legal. Olha, 43.130 e 43.800, eles nem se encaixam aqui e nem se encaixam aqui. Tá bom? O que é que a gente pode fazer? Minimizar isso aqui. Posso usar 13.001, 23.001, 33.001 e agora sim 43.001. Se os centavos ainda for um problema, melhor solução possível vai ser colocar os 43.000, 33.000, e aí toda vez que a gente tiver um valor redondo, arredondado, a gente usa o valor de cima. Vai ter problema, professor? Não. Essa seta permite que a gente faça isso. Esse caso é bom porque a gente não move para calcular o ponto médio ficar muito mais simples, tá bom? Então, vamos ver as contas que tem entre 3.000 e 13.000 reais. Só essas. Que são 5 contas diferentes. Então, a frequência é 5.
Quem tem entre 13 mil e 23 mil, são todas essas aqui, que são 8 contas. De 23 mil até 33 mil, são 3 contas apenas. E de 33 a 43, a gente tem todos esses aqui, ó. 4. Por fim, de 43 mil até 53 mil, 3 contas têm esse valor. Quando somar tudo isso, tem que dar 24. Não deu. Então, quer dizer, eu fiz alguma coisa errada. Onde foi que eu errei? Vamos lá conferir. Até 13 mil, 5 contas. Perfeito. Até 23 mil, 8 contas. Tá certo. Até 33 mil, 4 contas. Ah, tá aqui o erro. 4. E só conferindo, né? De 33 até 43, antes de 43 mil, né? Então tem 4, certo? E depois tem 3, certíssimo. Quando a gente soma, tem que dar uma soma automática. 24 dados diferentes. E essa é a nossa distribuição de frequência. Se a gente quiser, para cada uma dessas unidades, a gente criar os gráficos de frequência, distribuição de frequência, a gente já sabe, tá bom? Agora, veja só. Aqui, nesses dados absolutos, a frequência é muito boa de se calcular. Por exemplo, a questão 3 da idade, como é que vai ficar esse gráfico? Vamos inserir aqui o gráfico que corresponde a essa. Pronto. Professor, eu vi que o histograma é um bocado de barras que elas estão grudadas uma na outra. A única questão aqui é de configuração para a gente. O que é que faz um histograma? Aí a gente clica aqui, ó. Vocês viram que eu dei uma encolhida para não ficar tão largo assim depois. Cliquei 2 vezes em cima de uma das barras, apareceu este menu aqui do lado. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Deixa eu clicar fora e depois dentro. Aqui, que selecionou todas. Tá vendo essa largura do espaçamento? Tem uma porcentagem. Zero essa porcentagem e todos os gráficos, todas as colunas, elas se juntam. Aqui tá. Quanto maior a gente der o espaçamento, mais vai criando aqui. Mais estreitos eles vão ficando. Tá bom? Então é só essa a diferença. Eu não quero que tenha essa distância. Então eu simplesmente vou zerar. Bom? Bem discreto aqui, ó, 2%. Que é para mostrar que existe uma divisão. Se eu não quiser mesmo, então esse daqui é o que a gente chama de distribuição de frequência acumulada, tá bom? Quando a gente escolhe aí, e cada um desses pontos médios a gente vai unir, e aí faz um gráfico do tipo ponto médio, que é esse gráfico aqui, ó. Vou selecionar, e aí no design eu vou botar o tipo de gráfico, mudar para um gráfico em linha. Até linha com pontos, para a gente ficar bem claro para a gente. Pronto, esse gráfico acumulado. Quando a gente une o gráfico de linhas com o gráfico de barras, aí vai ser a distribuição de frequência acumulada, tá bom? Sendo que essa área toda aqui embaixo vai ficar azulzinha, pintada, tá bom? Só tem uma observação. E aí a gente tem que ter bastante cuidado e tem que lembrar da aula passada. Lembra que eu falei sobre o ponto médio, que era super importante? Pois é. Quando a gente precisa calcular os valores com relação ao ponto médio, a gente tem que ter um cuidado aqui. Tem que saber o ponto médio de cada um desses dados. Opa, salvar não. Só quero copiar e colar. Mais estreito. Esses dados aqui eu vou mandar para vocês. Vou criar uma coluna aqui. Ponto médio.
É um ponto médio entre 3 e 13. Quem vai ser o representante dessa classe 1? Tá bom? Então, para a gente calcular o ponto médio é fácil. Soma os dois valores, 3.000 mais 13.000, dá 16, que dividido por 2 dá 8.000. Então, o ponto médio, o ponto que está aqui no meio dessa classe é 8.000. O mesmo vai acontecer entre 13 e 23. 13 e 23.000, opa, 13.000 mais 23.000 dá 36.000, que dividido por 2 dá 18. Não à toa, a média daqui vai ser 28.000, a daqui vai ser 38.000, e desse último, 48.000. Bom, imagina o seguinte, se eu quero calcular a distribuição de frequência, deixa eu apagar aqui, desta série, desta distribuição de frequência, eu quero fazer o gráfico. Para facilitar o gráfico, e facilitar os cálculos, a gente vai fazer isso. A gente vai usar esse daqui de referência. Tá bom? Essa vai ser a nossa referência. Do 8 até o 5 e assim por diante. Tá bom? Então, isso daqui são os valores que a gente vai usar no ponto médio como referência. Pra gente, precisa disso total não. Tá bom? Isso é o que vai acontecer, por exemplo, na ficha 6. Na ficha 6, as três questões que estão pedindo histograma, o polígono de frequência e o polígono de frequência acumulada, que eu peço para vocês fazerem dentro do Excel ou do Calc, que vai ficar muito mais fácil. Então, vocês vão usar, tá bom? São 3 distribuições de frequência por classe. Vocês primeiro calculem todos os pontos médios. Aqui, o que é esse I? Significa a ordem, a classe. Então, a primeira classe tem frequência 2. A segunda classe, que é esta, tem frequência 5. A terceira classe, que vem de 49 a 52 kg, tem frequência 9. A quarta classe, que tem frequência, que tem a massa entre 53 e 56, é 6. E a quinta, de 57 a 60 kg, tem frequência 4. Tá bom? E esse símbolo aqui é de somatório. Então, a mesma coisa está dizendo, o total das frequências é 26, o total das frequências é 30 e o total das frequências é 44. Tá bom? Isso facilita muito o cálculo da gente. E aí vocês vão fazer exatamente isso. O nosso questionário, que está lá, as nossas 10 perguntinhas, elas estão envoltas justamente dessas questões, da gente entender o que é cada uma das partes, quando a distribuição de frequência é simples, quando ela é por classe, qual a amplitude da classe, qual a frequência dessas classes e também qual é o ponto médio dessas classes. Tudo bem? Então, um abraço para vocês, beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.